Olá, este é o Wavescan, o seu programa sobre história do rádio, todos os sábados às 17 horas, aqui no canal Regional DX. Produzido por Adrian Peterson, tradução e edição por Ivan Dias. No programa de hoje, em contato com o tempo, o possível fechamento das estações de sinais horários WWV e WWVH. Há algum tempo surgiram rumores sobre o possível fechamento das estações de sinais horários WWV e WWVB, de Fort Collins, Colorado, e WWVH, de Kekaha, na ilha de Kauai, no Havaí. Embora ainda existam 22 estações do gênero no ar em 15 diferentes países, WWV e WWVH são vistas internacionalmente como parceiras maiores de todas as demais. Muitas foram as respostas em escala mundial sobre este possível fechamento, lamentando esta possibilidade. A razão para isso seria o baixo orçamento disponível, e que, de acordo com o National Institute of Standards and Technology, seria então realocado para outras áreas de pesquisa. Embora a informação horária seja a principal função das transmissões em ondas curtas das estações no Colorado e Havaí, elas também são úteis para outros propósitos. Entre as utilidades das transmissões em ondas curtas e longas estão: sinais horários com precisão, calibragem contínua e automática de relógios atômicos, cálculos de localização e distância de terremotos, referência de tempo para outros aparelhos eletrônicos, portadora precisa para calibragem de transmissores e receptores, frequência de áudio precisa, informes sobre o status da constelação de satélites GPS, alertas de tempo oceânico severo, verificação das condições de propagação entre a localização do transmissor e receptor. As informações históricas a seguir sobre as estações WWV e WWVB foram retiradas da Wikipédia. A WWV é a mais antiga estação de rádio em operação nos Estados Unidos, tendo ido ao ar pela primeira vez a partir de Washington, em maio de 1920, aproximadamente 6 meses antes da famosa estação KDKA. Ela transmitia inicialmente nas sextas à noite apresentações musicais em 600 kHz, e seu sinal podia ser ouvido a até 40 km de distância. Em 15 de dezembro de 1920, a WWV começou a transmitir em 750 kHz, distribuindo boletins de notícias do Departamento de Agricultura em código Morse. O sinal podia ser ouvido a até 300 km. Estas transmissões noticiosas foram encerradas em 15 de abril de 1921. No final de 1922, o propósito da WWV deixou de ser a transmissão de programas para de frequência padrão. Os seus sinais eram importantíssimos para as demais estações de rádio, pois por conta das limitações da época, havia dificuldade de manter os transmissores nas frequências designadas. Os testes começaram em 29 de janeiro de 1923 e foram empregadas frequências entre 200 e 545 kHz. As transmissões oficiais começaram em 6 de março de 1923. As frequências eram precisas em um fator melhor que 0,3%. No início, o transmissor tinha que ter a frequência trocada manualmente com um medidor de onda. Os primeiros ressonadores de quartzo, que estabilizavam os osciladores de frequência, foram inventados em meados da década de 1920 e aumentaram muito a precisão das transmissões de frequência padrão da WWV. Em 1926, a WWV quase encerrou as atividades. Seu sinal alcançava apenas a parte leste dos Estados Unidos, e outras estações localizadas em Minneapolis, na Universidade de Stanford e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts foram tornando lentamente a WWV redundante. Isso só não ocorreu por conta das reclamações de muitos dos cidadãos que utilizavam os seus serviços. Em 1931, a WWV passou por uma atualização. O transmissor, agora controlado por oscilador regulado por quartzo, foi instalado no College Park, em Maryland. Foi o início das transmissões em 5 MHz. Um ano depois, ocorreu nova mudança, desta vez para um terreno do Departamento de Agricultura em Beltsville, Maryland.
Foram adicionadas as frequências de 10 e 15 MHz, a potência aumentou e aos sinais horários, um tom de 440 Hz, que pode ser usado como padrão de referência para a afinação da altura musical, e informes ionosféricos foram adicionados ao rol de serviços da emissora, em junho de 1937. A WWV quase foi destruída por um incêndio em 6 de novembro de 1940. Os equipamentos foram recuperados e a estação voltou a transmitir, com potência reduzida 5 dias depois. Uma nova estação foi construída em julho de 1941, a 5 quilômetros ao sul da localização anterior, que ainda era referida como Bellsville, embora em 1961 o nome usado para a localização do transmissor tenha sido mudado para Greenbelt, Maryland. A WWV voltou às transmissões normais em 2,5, 5, 10 e 15 MHz em 1º de agosto de 1943. A WWV passou a ocupar a localidade em que está até hoje, em Fort Collins, em 1º de dezembro de 1966, permitindo a partir de então uma melhor recepção em todo o país. A WWVB passou a transmitir de lá 3 anos depois. Em abril de 1967, a WWV deixou de usar a hora local do sítio transmissor, horário do leste até 1966, horário padrão da montanha depois disso, e passou a informar o tempo médio de Greenwich, ou GMT. Ela passou a informar o tempo universal coordenado, ou UTC, em 1974. Mais conteúdo sobre as estações de sinais horários será compartilhado em outras edições deste programa no futuro. E aqui termina a edição 499 do Wavescan, o seu programa sobre história do rádio no canal Regional DX. Antes de fechar o vídeo, não esqueça de deixar o like, comentar, se inscrever no canal e compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais. No canal Regional DX, você tem todas as segundas, quartas e sextas, vídeos de escutas às 19 horas, e aos sábados, às 17 horas, uma edição deste programa. Conto com a sua audiência e até semana que vem.